Olá, estou de volta para dar continuidade na nossa leitura. Hoje eu vou ler para vocês o capítulo 14. O Sr. Bennet pouco ou nada disse durante o jantar. Porém, quando os criados se retiraram, ele decidiu que era hora de conversar um pouco com o hóspede e abordou um assunto que considerava do inteiro agrado do outro, fazendo-o observar a sorte que ele parecia ter tido com sua patroa. A consideração de Lady Catherine de Bourgh pelos seus desejos e o cuidado com o seu conforto pareciam notáveis. O Sr. Bennet não poderia ter escolhido melhor. O Sr. Collins era eloquente nos seus elogios à tal senhora. O assunto revestiu-o de uma solenidade ainda maior, e com o seu ar mais importante, assegurou que nunca na sua vida testemunhara tal comportamento numa pessoa da alta sociedade, tal afabilidade e deferência como ele encontrava em Lady Catherine. Tudo o que nos conta é de uma correção e delicadeza sem par, disse a senhora Bennet, e estou certa de que se trata de uma mulher encantadora. É pena hoje em dia já não se encontrarem senhoras da alta sociedade que sejam tão boas pessoas quanto ela. Ela vive próximo do senhor? O jardim em que se situa minha humilde residência tem apenas um caminho estreito que o separa de Rosings Park, onde Sua Excelência reside. Parece que ouvi dizer que ela é viúva. Tem filhos? Apenas uma filha, a herdeira de Rosings, e de uma fabulosa fortuna. Ah, trata-se então de uma privilegiada. E que tipo de garota é? É bonita? Perguntou a senhora Bennet, abanando a cabeça. É uma jovem de um encanto extremo. A própria Lady Catherine diz que, sob o ponto de vista da verdadeira beleza, a senhorita de Bourgh é de longe superior à mais bela do seu sexo, pois existem nela aquelas feições que distinguem a jovem de nobre ascendência. É, infelizmente, de constituição débil, o que lhe tem impedido de alcançar nos vários campos aquele grau de perfeição que, de outro modo, teria atingido sem dificuldade, segundo me informou a senhora que supervisionou a educação dela e que com elas continua residindo. Já foi apresentada à corte? Não me recordo de ter ouvido o nome dela. Como textualmente disse um dia a Lady Catherine, a corte britânica se viu privada do seu mais belo adorno. Seu estado de saúde precário a impede, infelizmente, de permanecer na capital. As expectativas do Sr. Bennet foram plenamente satisfeitas. Seu primo mostrava-se tão absurdo quanto ele esperava, e era num gozo profundo que o escutava, guardando simultaneamente uma expressão séria e compenetrada, e com a exceção de um olhar ou outro na direção de Elizabeth, não partilhando do seu prazer com ninguém. Chegada a hora do chá, contudo, a dose já fora mais do que suficiente,
e o Sr. Bennet teve a satisfação de conduzir o hóspede de novo para a sala. Terminado o chá, convidou-o a ler um pouco para as senhoras. O Sr. Collins aceitou prontamente. Um livro lhe foi apresentado, porém mal olhou para ele e recuou, e desculpou-se, dizendo que não era hábito seu ler novelas. Kitty olhou-o espantada, e Lídia soltou uma exclamação. Outros livros lhe foram apresentados, e após certa ponderação, escolheu os Sermões de Fordyce. Ao vê-lo abrir o livro, Lídia bocejou, e ele não tinha, numa solenidade monótona, lido 3 páginas, quando ela o interrompeu, dizendo: a mãe sabe que o tio Phillips tem intenção de despedir o Richard e que, se ele o fizer, o coronel Foster o contratará? A tia me contou no sábado. Pretendo ir amanhã a Meryton para saber mais pormenores e perguntar se o Sr. Denny já voltou da capital. As irmãs mais velhas mandaram Lídia se calar, mas o Sr. Collins, muito ofendido, pôs o livro de lado e disse: é com frequência que tenho notado o pouco interesse despertado nas jovens por livros de uma certa seriedade, embora escritos exclusivamente para seu benefício. Isso me espanta, mas não quero, com isso, continuar incomodando minha jovem prima. Em seguida, voltando-se para o Sr. Bennet, ofereceu-se como seu adversário para uma partida de gamão. O Sr. Bennet aceitou o desafio, fazendo-o notar que ele agira de forma sensata ao deixar as garotas entregues à sua frivolidade. A Sra. Bennet e as filhas pediram amavelmente desculpas pela interrupção de Lídia e prometeram não tornar a ocorrer tal indelicadeza caso ele voltasse ao livro. Percalços de um cônego. É assim mesmo, né, gente? A juventude, às vezes, se perde nas frivolidades. Bom, esse foi o capítulo 14. Também foi curtinho, né? Então é isso. Ficamos por aqui hoje, tá bom? Volto no próximo vídeo. Esperando vocês aqui de novo comigo, tá bom? Para a gente continuar lendo essa história. Acho que vão vir muitas peripécias por aí, viu? Tá bom? Tchauzinho, então. Até.